Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de junho de 2020. Prefeituras usam medo e melancolia nas campanhas para falar de Covid-19 Parte 2. Campanhas publicitárias de todo o país têm apostado com frequência no medo e em mensagens de impacto para alertar as pessoas sobre os riscos da Covid-19. Na sua opinião, o que é pior, o isolamento ou o novo coronavírus? E se houver apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Foram as perguntas feitas a 3 piauienses que discordavam de medidas de isolamento social, enquanto eles olhavam para seus familiares. A previsível reação desconcertante em ter de escolher qual dos parentes receberia tratamento intensivo para se curar da doença foi filmada e exibida nas televisões de Teresina, e o vídeo viralizou na internet, transformando-se em um dos exemplos do chamado marketing experiencial, que usa a narrativa emotiva para persuadir. O que para alguns espectadores pode parecer agressivo e, para outros, realista foi a forma que a prefeitura da cidade encontrou para chamar a atenção dos moradores. Conseguimos atingir muita gente com a campanha. As próprias pessoas que participaram, personagens reais, mudaram de posicionamento em relação ao isolamento social, porque entenderam que não havia escolha para o enfrentamento da pandemia, avalia a secretária de Comunicação, Dulce Luz. Segundo o levantamento do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, entre as capitais da região, Teresina é a que tem menos casos de Covid-19. Até 24 de junho, eram quase 7.000 registros da doença e mais de 300 mortos. O Piauí é um dos estados com maior controle e monitoramento da pandemia. Dulce Luz diz que a campanha foi pensada com base no relato de muitos gestores de cidades europeias, onde a doença chegou primeiro. Nesses lugares, afirma a secretária, a população só passava a acreditar no poder devastador do vírus quando afetava pessoas da família ou muito próximas do seu convívio, conta ao TAB. Aqui não foi diferente, e a proposta era fazer com que as pessoas pudessem refletir sobre o cenário da pandemia, alertando que, sem os cuidados necessários, qualquer um pode ser vítima, incluindo pessoas da nossa família. O diretor de criação Caio Pinheiro, responsável pela publicidade de Teresina, explica que a proposta da prefeitura é distribuir conteúdos educativos e informativos, fazendo o contrário do que muitos governos costumam fazer, focando apenas na prestação de contas das ações. A mensagem mais forte, analisa, fez as pessoas refletirem, como se sentissem na própria pele as possíveis consequências do colapso do sistema de saúde, assim, contrapor com o discurso negacionista. Além dos materiais exibidos em TV, rádio e jornal, a aposta do publicitário é em conteúdos para as redes sociais, o que fez crescer substancialmente, de acordo com Pinheiro, o número de seguidores dos canais oficiais da prefeitura desde o início da pandemia. Um indicador claro do medo e da busca de informações para se guiarem durante o isolamento, diz. A prefeitura da cidade garante que o investindo nesse formato de comunicação deve seguir, porque o índice de isolamento social na capital do Piauí ainda é de 50% e o de infectados continua crescendo. O exemplo do Equador, as imagens assustadoras de corpos carregados na rua, mortos nos terraços de casa e brigas por atendimento na porta dos hospitais de Guayaquil, no Equador, foram incorporadas à campanha da Prefeitura de São Paulo, no exemplo de comunicação mais impactante publicizada até agora no país durante a pandemia. Em maio, 33% dos 2,7 milhões de habitantes de Guayaquil já tinham contraído o novo coronavírus.
O boletim oficial do Ministério da Saúde equatoriano, na última quinta-feira 25, confirmou um total de 9.000 casos na cidade. No levantamento feito pela Organização Pan-Americana da Saúde, o Equador é o quarto país sul-americano com mais mortes em decorrência da Covid-19. Em 25 de junho, eram mais de 4.000 vítimas. No VT, que conta a triste história da cidade que abandonou a quarentena, a prefeitura paulistana alertava as pessoas sobre os riscos da falta de isolamento social, um resultado catastrófico, como enfatiza o narrador do vídeo, respaldado por manchetes de jornais. Na dúvida se aquelas eram de fato cenas fortes ou polêmicas para serem exibidas na televisão, a agência de publicidade responsável pelo vídeo fez um teste de aceitação, apresentou o comercial, antes da veiculação, a 3 grupos de pessoas das classes B e C. Já acompanhei muitos outros pré-testes, mas nunca vi algo como este. As pessoas diziam: é isso que precisa ir pro ar, é isso que as pessoas precisam ver. As pessoas no meu bairro não acreditam, lembra o publicitário Átila Francucci, em conversa com o TAB. Um dos principais estrategistas de marketing de São Paulo, Francucci diz que campanhas com mensagens impactantes são características da sua agência de criação e uma maneira de atingir diretamente o público. Em um momento como este de pandemia e emergência, onde você quer mobilizar as pessoas, quanto mais factual você for, quanto mais impactante, maior a chance de você comunicar, afirma. Na Segunda Guerra Mundial, em Londres, quando havia bombardeio, tocava uma sirene. Uma mensagem muito simples, alertando as pessoas, compara o publicitário. Acho que essa é a coisa impactante. Não quero dourar a pílula. Às vezes, é preciso incomodar. Para ser ainda mais didática, a Prefeitura de São Paulo acrescentou ao comercial ilustrações que frisam a preocupação com a superlotação dos hospitais, recurso encontrado pela equipe de Átila Francucci para contornar a impossibilidade de filmar nas ruas da cidade em período de isolamento. Na crônica do amanhecer anterior tratamos do medo, agora é a vez da melancolia, que é título e tema de uma mensagem incluída por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo do Espírito Francois de Geneve. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânime, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo ou provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra.
A melancolia pode ser estimulada por uma mágoa, um pneu furado, uma dificuldade amorosa, um dia vazio, um bolso vazio, um estômago vazio, um coração vazio mentalmente. Pode-se puxar um papel e escrever exatamente o que provoca esse estado de infelicidade e trabalhar por eliminá-lo. Algumas coisas são imodificáveis, outras não. Identificá-las é que diferencia o homem sereno do homem melancólico. Aos primeiros sinais de melancolia pode-se utilizar alguns antídotos, sair da rotina e fazer algo diferente, que desejava há muito tempo, mas nunca teve oportunidade de fazer. Dedicar-se a dar alegria a alguém, sem exigir absolutamente nada em troca. Adquirir novos conhecimentos, leituras, amizades, buscar na memória momentos da vida em que sentiu extrema felicidade. A melancolia está diretamente ligada ao estado de espírito da solidão e do ócio. Então, a solução é não ser solitário, nem ser ocioso. Se formos ociosos, não sejamos solitários. Se formos solitários, que não sejamos ociosos. Todos temos algo a desempenhar, seja junto à família ou à coletividade. A felicidade, presente e futura, depende do cumprimento dessa tarefa, com alegria, sempre. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.